Fala galera, bem-vindos a mais esse episódio de Otimizando na Prática. Na dica de hoje eu vou te mostrar como otimizar seus custos com S3 Intelligent Tiering. Meu nome é Vitor Sampaio e eu sou especialista de otimização na AWS. Existem três principais maneiras de otimizar seus custos no S3. O primeiro é colocando os objetos na classe de armazenamento mais adequada. O segundo é tendo políticas de ciclo de vida para mover objetos que não estão mais ativos. E o terceiro é reduzir seus custos com requisições de API e transferência de dados. Na dica de hoje eu vou te mostrar como colocar os objetos na classe de armazenamento mais adequada. Existem diversos tipos de classes de armazenamento no S3, sendo a mais comum o S3 Standard. Com tantas classes disponíveis para tantos tipos de workloads diferentes, qual classe eu devo escolher para os meus objetos de modo a reduzir meus custos? A primeira pergunta que você tem que fazer é: eu tenho dados com padrões de acesso conhecidos ou dados com padrões de acesso desconhecidos ou variáveis? Na dica de hoje eu vou te mostrar como otimizar seus custos para dados com padrões de acesso desconhecidos ou variáveis. Caso você também tenha interesse nesse primeiro tópico, você pode ver a dica de número 6 de Otimizando na Prática. Então, para dados que você não conhece o padrão de acesso, ou seja, você tem diversos buckets com objetos que você não sabe se estão frequentemente acessados ou não, você pode usar o S3 Intelligent Tiering, né? Como que ele funciona? Ele vai olhar o padrão de acesso dos seus objetos e vai transicionar os objetos entre diferentes classes de armazenamento, dependendo se eles estão sendo acessados ou não. Então, isso na prática, você tem os objetos dentro dos seus buckets, vamos supor que depois de 30 dias seu objeto não foi acessado. Ele já vai mover ali para o Infrequent Access, e se depois de mais 60 dias ele não for acessado novamente, ele já vai ser movido ali para o Archive Instant Access, tá? E o que acontece? Tudo isso é feito automaticamente pelo S3 Intelligent Tiering, você continua com acesso a esses objetos em milissegundos, tá? Você também pode habilitar o Archive Access e o Deep Archive Access Tier se você quiser como uma configuração opcional. O ponto de atenção é que ao fazer isso você não vai ter acesso a esses objetos em milissegundos, né? Então seria mais para objetos que você consegue acessar de forma assíncrona. Então aqui vão 5 características principais do S3 Intelligent Tiering. Primeiro que o custo por gigabyte é de 40 a 68% inferior ao Standard. Você continua com seu acesso aos dados em milissegundos na configuração padrão, sem ter custo para recuperar objetos. Ele tem o mesmo custo do Standard para as principais operações e é um custo aí associado de 0.0025 para cada 1000 objetos, com uma taxa de monitoramento, né? Então aproximadamente $2,50 para cada 1 milhão de objetos que você tem, isso para Norte Virgínia, tá? Não há duração mínima de armazenamento e também não há custo de transição dentro dos tiers do S3 Intelligent Tiering. E como que isso funciona na prática, eu vou te mostrar na console da AWS. Então aqui você pode ir diretamente na parte de S3, vou pegar aqui um bucket como exemplo. Ao clicar em Upload, eu consigo fazer o upload do meu objeto. Então eu coloquei aqui um objeto como exemplo. O que é importante você fazer é ir em Propriedades, na parte inferior da tela, e selecionar aqui diretamente Intelligent Tiering. Ao clicar Upload, você já vai fazer o upload desse objeto diretamente nessa classe desejada. Outra maneira de fazer isso é diretamente usando a linha de comando. Você pode colocar no Put Request o header de Intelligent Tiering, e aí seu objeto vai ser colocado diretamente nessa classe de armazenamento. Ou outra opção também é criar uma política de ciclo de vida que transiciona seus objetos de uma classe para outra. Voltando então aqui para agora algumas recomendações e dicas, né? Primeiro se pergunte, você conhece o padrão de acesso dos seus objetos? Se sim, você pode escolher diretamente a melhor classe e criar uma política de ciclo de vida. Se não, você pode usar o S3 Intelligent Tiering. E o segundo ponto é em relação à economia. Economize com custos de lifecycle colocando os objetos diretamente na classe desejada. Então, ao invés de você criar uma política, ou ao invés de você subir em uma e depois transacioná-lo para outra classe, use aí o Request Header como Intelligent Tiering e aí você consegue colocá-los diretamente nessa classe de armazenamento e evita custos de transição. É isso por hoje, eu te vejo no próximo capítulo de Otimizando na Prática. Obrigado!